com a notícia de frente. Vamos para o seu destaque, Haroldo. Vamos falar de uma organização que é respeitada, sem dúvida alguma, por muitos países, é referência para um monte de debates, um monte de decisões de governantes, de presidentes da República, né? O próprio Jair Bolsonaro, o Donald Trump nos Estados Unidos, enfim, né? Vamos falar da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização que foi fundada em 1948, né? 7 de abril de 1948, que é referência, entre aspas, uma autoridade em saúde no mundo todo. Mas será que nós temos que acompanhar a OMS em absolutamente tudo que ela diz? Porque ora ela diz que é importante se fazer o isolamento total, outra hora ela diz não se esqueçam da questão do pão de cada dia, né? Das pessoas que precisam trabalhar e não tem nenhum recurso no momento desse, de pânico, de pandemia no mundo todo. Então, a OMS, ela tem sempre se comportado de uma forma a interesse de quem? Essa é a pergunta que fica no ar. A OMS, para deixar bem claro, ela não é uma organização científica. Ela não trata de ciência, ela não trata de tecnologia. Ela é uma organização política. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? Por quê? Porque ela é, sobretudo, hoje governada, né, orientada, tem o seu diretor-geral, um etíope, o Tedros, ele é, entre aspas, falando direto, o Tedros é um etíope ditador, foi ministro da Saúde na Etiópia. Ele, à época, enquanto ministro da Saúde, acabou ocultando, escondendo um problema, uma pandemia de cólera no seu país, né? Então tem todo um histórico que as pessoas que estão próximas, alguns governantes conhecem exatamente essa história toda da OMS. E aqui no Brasil, você vê, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente do Senado, né? O Alcolumbre. Do Senado. O Alcolumbre, né? O próprio Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, todos dizendo o seguinte: olha, gente, nós precisamos ouvir a OMS, o que a OMS diz é muito importante. A OMS, ela é radicalmente contra o isolamento vertical. Radicalmente contra o isolamento vertical. Ela pensa o tempo todo no isolamento total, né? E sabe-se que a OMS, em conivência com a China, ainda em dezembro do ano passado, durante 3 ou 4 semanas que o problema da pandemia estava tomando conta já da China, lá em Wuhan, a OMS já sabia do problema, a OMS já sabia e juntamente com a China, omitiram exatamente esse problema mundial, né? O Tedros, que foi colocado pelos chineses na ONU, porque a OMS tem uma ligação direta, faz parte da ONU, né? A China usou todas as suas influências para poder fazer com que o Tedros fosse diretor-geral da ONU, né? E juntos acabaram escondendo essa pandemia do mundo, isso é fato. Até pouco tempo atrás, eles diziam que não era uma pandemia, era um problema apenas de contaminação setorial. Todos os cientistas, vou repetir, todos os cientistas, todos os laboratórios, todas as evidências e provas que foram levantadas com relação ao vírus, que é um vírus perigoso, criado na China, de certa forma, né, e disseminado pelo mundo, todos eles simplesmente desapareceram do mapa, os laboratórios foram fechados, os cientistas sumiram, né, e as provas foram completamente destruídas. E não se tem mais referência sobre exatamente tudo isso. Quer dizer, então, quem é a OMS? Será que vale a pena eu confiar exatamente numa instituição como essa, que acabou juntamente com a China, mentindo para todo mundo, com relação a essa pandemia que hoje toma conta do mundo todo, que faz com que a China se torne um país hoje já beirando a liderança da economia mundial, comprando empresas e multinacionais no mundo todo, destruindo os Estados Unidos sem lançar um míssil numa guerra biológica, de terrorismo biológico gigantesco. Onde estava a OMS lá atrás para pensar de forma coletiva, pensar no mundo, que não gritou e não falou para o mundo que estávamos à beira de uma pandemia que poderia causar inúmeras mortes? Essa é a OMS, liderada por um ditador, vou repetir, um ditador etíope, né, que não mediu esforços para, juntamente com a China, o país pelo qual o colocou lá, com muita influência política, né, acabou escondendo da humanidade toda essa questão
da pandemia mundial. Então, será que vale a pena a gente confiar na OMS? Será que a OMS tem a verdade absoluta sobre tudo aquilo que se fala? Será que os cenários não são diferentes? A gente realmente deveria pensar qual é a situação que nós temos hoje no Brasil e de que forma agir da melhor forma possível? Eu acredito muito mais no Ministério da Saúde, muito mais no Mandetta, muito mais nos nossos técnicos do SUS do que necessariamente do que diz a OMS. Por mais que exista um certo alinhamento de raciocínio, né? Mas eu acho que existe muito mais interesse político no Brasil, né? Muito mais politicagem com relação ao Covid-19 do que necessariamente com a vontade de se acabar com esse vírus, né? Porque a OMS é uma organização política e tem todos os interesses políticos juntamente com a China com relação a esse Covid-19. Então, essa é a OMS e eu deixo a vocês exatamente o raciocínio sobre se vale a pena ou não acreditar e seguir um alinhamento de orientações da Organização Mundial de Saúde. Antero está aí com a gente, quer comentar o destaque do Haroldo? Quero, porque, assim, chega a ser revoltante essa interpretação do professor Haroldo, que é uma interpretação do discurso do Trump. O Trump é quem saiu agora com essa interpretação. Eu acho que Trump, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro e agora o professor Haroldo apoiam esse tipo de interpretação. Primeira coisa, vamos desmistificar as espalhafatosas mentiras aí dessa formatação toda. Primeira mentira, os Estados Unidos são os maiores contribuintes da OMS. Quem banca a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são os Estados Unidos da América. Mentira número 1. Mentira número 2, que esse vírus é um vírus de laboratório e que eles sumiram com as provas lá e que, portanto, não há como identificar. Mentira! Espalhafatosa mentira! Se houver a possibilidade de criar um vírus de laboratório, e há, qualquer outro país identifica. Um brasileiro pegou o coronavírus, você vai identificar isso de acordo com a ciência, você sabe se esse vírus é natural ou se esse vírus foi criado no laboratório. Eu não sei, eu sou jornalista e advogado, mas a ciência descobre. Os Estados Unidos da América investigaram isso. E os cientistas dos Estados Unidos da América já identificaram. Não, o vírus não é um vírus de laboratório. Parem com isso. Querem matar o povo brasileiro? Pelo amor de Deus, chega de Jim Jones. O pastor Jim Jones é aquele que levou os seus seguidores ao suicídio. Chega desse raciocínio suicida. O Jim Jones promoveu um grande ato e os seguidores dele, milhares de seguidores, todos suicidaram-se ao mesmo tempo. Não podemos ter seguidores dessa forma. A questão da saúde, quem está fazendo política com a questão da saúde é quem está pensando aí na eleição. Certo, Quem Antero. está pensando na eleição. E para mim, quem está pensando na eleição é Jair Bolsonaro. Tudo que ele fala é assim, mas como que vai ficar o Estado? Olha, o Estado a gente resolve depois de maio, depois de junho. Só Depois um de ponto junho a gente importante. resolve o Eu tenho Estado. um luxo. Mas agora não dá para aceitar isso, pelo amor de Deus. Só um Esse ponto importante, raciocínio Antero. É o raciocínio Jim Jones. É para o país se suicidar. Só um ponto importante, os Estados Unidos não é mais o maior financiador da OMS. O Donald Trump já tirou todos os recursos da OMS. Tirou anteontem. Tirou Né? ontem. Na medida que ele Os descobriu Estados- exatamente a tramóia da China, a conivência da China com a OMS, ele tirou todos os recursos. Você tinha razão, é dos maiores financiadores da OMS, mas não é mais. Não é Até mais. anteontem, E né? pode ter certeza que a China vai ter retaliações e será punida por exatamente tudo isso que ela fez Lúcio. pro mundo. Você quer- Não tenha dúvida Eu disso. só tenho uma comentar? frase a Pensando na comentar. eleição americana, Eu não vou... lá não tem esse mamãe me dói, conversa fiada de adiar a eleição. Ele está pensando na eleição americana, ele precisa Antero, achar um não culpado. tem, né? Vamos só deixar o Lúcio e você Só uma termina. frase, Ele só uma só frase. sabe trabalhar com Eu você. não... Antero, eu concordo em grande parte com o que o Antero colocou e o seguinte, eu não vou alimentar nem estimular os adeptos do discurso dos gabinetes do ódio. Só isso. Antero, obrigada pela sua participação. Até amanhã.
Já acabou. Muito Você quer obrigado. complementar Não, alguma coisa? não. Fica para amanhã. Lúcio, fica para amanhã? Então tá. Então vamos que a gente termina esse bate-papo amanhã. Obrigada, Antero. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia a Obrigada, todos. professor, bom dia.